Muito bem, vamos agora começar este segundo painel sobre transição climática, a resposta do Plano de Recuperação e Resiliência aos desafios emergentes. E passo a chamar para estar aqui comigo Céline Gauet, que é Diretora-Geral da Task Force Recuperação e Resiliência, SG Recover da Comissão Europeia. Welcome again. You can sit over there, please. Jorge Vasconcelos, Presidente da News Energy Solutions. Susana Fonseca, a Vice-Presidente da Zero. E Fernando Alfaiate, Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal. Bem-vindos aos quatro. Eu vou começar com uma pergunta igual para todos, tal como fiz no primeiro painel. Estamos a falar de transição climática, é o tema da nossa conversa. E eu pergunto-vos, Céline, are you listening to me? I'm trying to. You are trying to? I'm trying to get a translation, but so far I could follow. You can follow me? Ok. Então vamos lá. No. Sorry for that. Ok, you can try it. Muito bem. Fernando, vou começar por si. A guerra, na sua opinião, vai acelerar ou travar a transição climática? Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Obviamente que a questão relacionada com o contexto provocado pela guerra, um contexto inesperado que vai mudar completamente os dias e a vivência das pessoas e as empresas, veio certamente ter impactos a nível essencialmente de questões relacionadas com a inflação, cadeias de fornecimento, e uma questão muito relacionada com a energia que impacta certamente com tudo aquilo que é investimento e introduz um grau de incerteza mais elevado do que aquele que existia. Sim. E existindo, portanto, incerteza, isto equivale a dizer que há mais risco em termos de investimento. Portanto, não é um contexto que seja favorável para essa condição. Nomeadamente porque a Europa, portanto, assume aqui com grande força uma capacidade e uma intensidade de investimento relacionada com um plano de recuperação nos 27 Estados-membros, que vem na sequência de uma pandemia, e, portanto, este contexto de incerteza provocado pela guerra da invasão da Rússia à Ucrânia introduz um conjunto de condicionantes que obviamente vai ter fatores que entrarão nesta equação das decisões de investimento, no risco associado a esse investimento e no risco de concretização de alguns investimentos mais estruturantes. Isto, portanto, somando a todas aquelas outras receios ou circunstâncias que existiam, do ponto de vista de haver um aumento de procura intensificada por via deste investimento a nível dos 27 Estados-membros, que provocava, portanto, alguma escassez já do ponto de vista quer de mão de obra, do ponto de vista de existência de empresas em áreas como a construção. Daqui introduz-se o adicional relacionado com a energia, que é um processo e com um efeito de indução no acréscimo dos preços, não só a nível da componente energética, mas depois com um impacto e com uma difusão que alastra a várias cadeias alimentares, de distribuição, e que, portanto, que introduz aqui uma componente adicional ou uma variável adicional que já nos tínhamos esquecido, que era a inflação, e que vamos contar com ela. Temos que contar com ela também. E, infelizmente, essa variável também não esteve na estimativa dos custos que foram feitos no PRR. Já aqui foi dito, obviamente, que este impacto inflacionista não provoca todas as componentes do PRR, ou pelo menos da realidade do PRR que conhecemos. Isso é uma realidade, mas não é só isso que está em causa, e há um contexto novo que merece uma observação
para uma realidade importante, se quisermos concretizar um plano que se pretende seja transformador, como já aqui foi salientado por muitas pessoas, que pretenda ter o impacto desejado para mudar a nossa economia e que, ainda por cima, tem uma exigência grande do ponto de vista de timing de execução. Portanto, defende uma reprogramação. Necessariamente há ajustamentos que têm que ser feitos. Voltando à sua questão inicial, a questão da guerra veio também acelerar a realidade de uma situação que é impulsionada pelas orientações da Comissão Europeia e que tem a ver com o programa Repower EU e que tem a ver com o facto de os Estados-membros também deverem intensificar esta transição climática para ganhar, portanto, ganhar vantagens face ao contexto que tínhamos anteriormente, que provocou aqui algumas circunstâncias e, portanto, aqui a questão da diversificação energética entre países fornecedores é importante, a questão das energias renováveis volta a ser colocada com grande importância e intensidade, a eficiência energética também, porque nós lembramos da eficiência energética quando chegamos à bomba de gasolina ou quando pagamos a fatura da eletricidade, porque por vezes quando as coisas estão com preços mais... Há novas peças no tabuleiro. Desde Exatamente, 24 de fevereiro. basicamente é isso. A questão é essa. Basicamente é Deixe-me ouvir a Susana também relativamente a esta pergunta, que é uma pergunta, se a Lina há pouco não ouviu, é uma pergunta genérica que estou a fazer a todos, nomeadamente se a guerra veio acelerar ou travar a transição climática. E para a Susana, queria ainda que me dissesse, ainda de acordo com esta pergunta, que tivesse em conta que há países que estão muito dependentes da Rússia, é o caso, por exemplo, da Alemanha, e que estão a recuar. Por exemplo, vemos que a Alemanha já está outra vez com centrais a carvão. E eu pergunto-lhe se podemos repensar nesta fase centrais a carvão, centrais nucleares, ou de todo não podemos olhar para isso dessa maneira. Ok, muito bem. Obrigada pelo convite, muito bom dia. É um prazer estar aqui e partilhar também um bocadinho a visão da Zero sobre estes temas. De facto, a guerra veio aqui perturbar, digamos que a pandemia veio perturbar e a seguir veio a guerra perturbar ainda mais todo este caminho da transição. Do nosso ponto de vista, embora não olhemos para isto como uma oportunidade, porque dada a magnitude da catástrofe não se pode olhar para isto com um sentido positivo, mas há aqui uma aprendizagem que para nós é clara, que é quanto mais as nossas sociedades europeias ou noutros pontos do globo dependerem deste tipo de combustíveis, dos combustíveis fósseis, não é? Que muitas vezes, se não vierem da Rússia, vêm de outros países que têm também problemas. Nós sabemos que há vários fornecedores deste tipo de fontes de energia que, de facto... não são democratas. Não são democratas. Vamos diretamente. Exatamente, pronto. Portanto, para ser mais simples, para nomes. pouparmos tempo. E, portanto, não é de todo... digamos, não acrescentamos nada à resiliência da nossa sociedade continuar a insistir em investir nestas mesmas fontes. Claro que, no ponto de vista da emergência, porque é o que nós temos neste momento, estamos numa situação de emergência, nós, obviamente, não ficamos contentes e seguimos com muita atenção este retornar, por exemplo, do carvão em alguns países, de algumas centrais, mas, quer dizer, temos que compreender que há aqui um momento de emergência em que nós ainda não temos alternativas e precisamos ainda de alimentar a nossa máquina energética de alguma forma. Agora, a nossa grande preocupação prende-se com investimentos que possam ser feitos, novos, de raiz, e esses sim possam representar digamos assim, uma fixação numa utilização de determinadas fontes de energia que não são de todas as fontes que nós podemos apostar. Não só do ponto de vista, como eu disse, da própria resiliência da economia europeia, mas também do ponto de vista ambiental, porque as alterações climáticas estão a ser altamente impactadas também pela própria guerra, não é? Portanto, o problema que nós já tínhamos agudiza-se com a guerra e, portanto, quando nós recorremos a outras fontes mais poluentes ainda do que o gás, como é o caso do carvão, obviamente estamos ainda a agudizar ainda mais o problema. Daí a pergunta, a guerra veio travar ou acelerar a transição? Do nosso ponto de vista, e até do discurso que temos visto a nível europeu, eu diria que esta consciência desta necessidade de acelerar a transição
para renováveis e principalmente para uma outra área, ainda não tanto trabalhada a nível europeu, mas que nós defendemos muito, que a nível europeu fala-se essencialmente na eficiência energética, não é? Até já se aconselha aqui trabalhar um bocadinho da parte da procura das pessoas baixarem uns graus nos ar-condicionados, de desligarem as luzes, etc. E esse para nós, essa é a chave, é trabalhar ao nível da procura e trabalhar muito mais conceitos que eu sei que se calhar aqui na sala não vão ter muito eco, mas eu ainda assim vou trazê-los, como da suficiência antes da eficiência. Ou seja, nem todos os usos de energia são bons, mesmo que sejam renováveis. Nem todos os setores descarbonizados devem ser incentivados, desde que estejam, digamos assim, sejam neutros em carbono. Não pode ser esse o nosso caminho, não é? Porque também para nós produzirmos energias renováveis, nós também temos impactos. E esses setores que muitas vezes, e eu posso calhar dar aqui um exemplo, teve aqui, não sei se está aqui o representante do calçado, mas do setor têxtil. Não nos interessa ter um setor têxtil com o modelo atual de produção e consumo descarbonizado. Interessa-nos ter um outro modelo de setor têxtil onde nós produzimos com maior qualidade, com maior durabilidade, em menor quantidade, e estamos a falar dos países desenvolvidos, portanto não vamos aqui depois misturar assim, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Este tipo de modelo, trabalhar pela suficiência, de nós termos menos coisas de maior qualidade, desenvolvemos outro tipo de negócios, da reparação, da segunda mão, etc., são também importantes para aumentar a própria resiliência de uma sociedade. Porque, como digo, para nós é muito importante, não é ir logo a dizer vamos produzir renováveis, obviamente essa aposta tem que ser feita, não é? Mas é perceber vamos produzir renováveis para aquilo em que precisamos mesmo de ter energia. E não vamos produzir renováveis para tudo, para manter um modelo que é, sim, em si insustentável. Mas também entra em choque com a produtividade que se quer e com o crescimento dos países, não é? Mas lá está, mas esse é o outro tema, esse é o grande elefante da sala. É a questão do crescimento, mesmo para a Comissão Europeia, sabemos que é um tema difícil e para os Estados, não é? Isso, Ana, vai ter tempo para desenvolver. Deixe-me agora ouvir o Jorge também relativamente a esta mesma questão. Se estamos a acelerar ou bem pelo contrário, não. É que a Susana já deu a resposta. No fundo, nós temos uma trajetória na União Europeia já há muitos anos de descarbonização, com metas concretas para 2050 e 2030. A guerra, o que é que acrescentou? Foi uma renovada preocupação com um dos pilares essenciais de qualquer política energética, de energia e clima, que é a segurança de abastecimento. No fundo, é esse o desafio que a guerra nos coloca, que é saber como é que a Europa, a União Europeia, vai aumentar a sua autonomia energética estratégica. Sim. E isso passa por aquilo que a Susana referiu, que é a aplicação de dois princípios essenciais, que se calhar estavam um pouco esquecidos nesta onda verde de descarbonização, que era demasiado focada no lado da oferta. E é a procura, que é, primeiro, o princípio da suficiência, é tentarmos utilizar menos energia para atingirmos os nossos objetivos, seja em termos de produção, seja em termos de conforto, e depois a energia que é necessário utilizar, que ela seja utilizada de uma forma eficiente. Aqui o PRR, como sabemos, tem já uma forte aposta em várias medidas de eficiência, pode se calhar reforçar a componente da suficiência, sobretudo quando pensamos nas áreas do urbanismo, da habitação e da mobilidade. Mas a área de eficiência também há muitos anos que é apoiada ativamente pela União Europeia e há vários programas da Comissão Europeia já há muitos anos para a eficiência energética. Se calhar está na altura também de reforçar essa componente e seria bom que a Comissão acelerasse os trabalhos que eventualmente terá em curso em matéria de eficiência energética, com um foco desta vez mais específico na dimensão local, nas comunidades, nos municípios, nas associações intermunicipais. Depois, se tivermos tempo, eu posso explicar porquê. Então, creio que a guerra veio reforçar esta trajetória da descarbonização, acrescentando-lhe elementos que são importantes para que nós façamos uma transição energética, uma transição climática verdadeiramente eficientes na utilização dos recursos e que não seja apenas do lado da oferta, mas também do lado da procura. Celine, partilha desta opinião que o desafio também tem de ser do lado da procura e pergunto-lhe também se o Green Deal está ou não em causa com aquela meta 2050. Thank you very much.
Well, on your question on the acceleration versus slowdown, I think it will accelerate. It will accelerate because all of a sudden we don't have a choice. The timing was ours. We had set the target 2030, 2050. It's a Green Deal, which is the agenda of the Commission. But all of a sudden, the cheap supply of fossil fuel from Russia is interrupted. Partly because we want it, because we don't want to finance this war, partly because simply they're also stopping the supply. So all of this is going to decrease quite mechanically the cheap sources of supply. But it's not going to be an easy process, and that I think we have to recognize, because for the next winter we will be facing a very significant challenge to continue heating our houses, to continue the industry production, and to continue the electricity generation. So it will be very challenging. But we have also there an opportunity to accelerate the change by moving the agenda that we anyway had to increase renewables, to increase energy efficiency. And here I fully agree with you and with the previous speakers. It has to be supply, it has to be demand. So on demand, what can we do? We can do investments in energy efficiency, and in particular in housing, and I fully agree that it has to be at all levels. It has to be public, it has to be private, it has to be in municipal level as well. So that is going to happen. That is happening in all the countries. If you look at one single investment that is in all the national plans, you will find energy efficiency in particular in buildings, and that is an excellent thing. So that will continue. And the way to accelerate that even further is about reform. And that's here again that you have with the National Recovery and Resilience Plan a good tool, because the reform are at the core of this. And it's a lot that not only by putting money, but also by having regulation, facilitating these investments, scaling them up, and accelerating them. So that's going to happen. On the supply side, Portugal is not as exposed as other countries, but as the markets are global, it is affected also by the price impact that Fernando was recalling. So it is also a very strong motivation for all players to reduce consumption and also to find alternative sources. Renewables obviously will be the alternative source that has to be scaled up much more than we see it today, but also sustainability in transport, which is in the plan but has to be scaled up. So because of this need for acceleration in an urgency that has come with not only with the climate change but also with the war, we have put forward an initiative. We can come back to it a bit later. Yep. to try and accelerate this, give additional means and have it. It might turn out to be a chance and an opportunity to go faster, and we have to go fast. We have to. Eu agora gostava de vos dizer, aqui à nossa plateia, que poderão intervir neste painel colocando questões aos nossos 4 participantes neste painel. Vai estar aqui junto de vocês o Motes com um microfone, portanto é só fazerem sinal quando quiserem colocar questões, mas entretanto, enquanto pensam na questão a colocar, eu coloco uma outra e faço aqui já uma ronda. Fernando, esta questão aqui da guerra veio trazer aqui esta questão, que há pouco também trouxe também aqui à colação, que é não só a subida da inflação, a escassez de matérias-primas, a grande dependência que temos, que a Europa tem da Rússia, e a dependência que devemos ou não devemos ter de outros países. E aqui poderá entrar ou não, dir-me-á, outra questão, por exemplo, Sines, que não está propriamente contemplado neste PRR, mas poderá ser olhado aqui com outros olhos. Poderá vir aqui a desempenhar um papel importante e poderá ser aqui um sinal para a própria União Europeia. Obviamente que esse é um projeto estratégico para Portugal e para a Europa, agora também incluindo esta dimensão mais europeia, e portanto Sines poderá obviamente ser uma das soluções que será certamente colocada em cima da mesa nesta ponderação que está a ser feita e também dentro daquilo que, mais uma vez, incluído no programa REPowerEU, que abarca preocupações desse ponto de vista de abastecimento por redes em gasoduto. E, portanto, também conjuga com os investimentos que o PRR tem ou tinha previstos
do ponto de vista da componente de hidrogénio e, portanto, um aviso que já teve recepção de candidaturas e que tem um primeiro objetivo de, portanto, produção com base em energia verde, que depois pode também ser conjugado com uma outra reforma associada a este investimento, em que permitirá futuramente fazer portanto, a circulação de energia através do gasoduto e de ligações às redes transeuropeias. Faltará certamente esse investimento que terá que ser concretizado a curto prazo, para que o estabelecimento ibérico em relação à rede central europeia também se concretize e passe a ser uma realidade já há tanto tempo discutida, e será urgente e cada vez mais urgente por estas iniciativas ou por estas condicionantes que falamos, colocar este investimento como prioritário e rapidamente concretizável, porque fará certamente parte da estratégia de diversificação e de segurança de abastecimento que a União Europeia, portanto, pretende implementar a muito curto prazo, nesta perspectiva de acelerar investimentos. E, portanto, o PRR tem um conjunto de investimentos dedicados a esta dimensão estratégica da transição climática, relacionada não só com esta componente das energias renováveis, mas também na descarbonização da indústria, na construção de roteiros ligados a diversos fatores que conduzam a esta preocupação da descarbonização, não só por aspectos económicos e de competitividade, mas também por aspectos relacionados com o ambiente e também sustentabilidade. E este é um fator importante também para a competitividade, portanto, ter esta preocupação incorporada nas produções e nos serviços que desenvolvem as empresas. E depois temos também a componente relacionada com a eficiência energética, mais do ponto de vista, digamos que da procura, nas famílias, nos edifícios da administração pública também, ou nos serviços privados que têm esta preocupação de redução do consumo de energia, com impactos muito interessantes e muito importantes a nível de fatura energética e redução de emissões de Aliás, que essa CO2. essa é uma das áreas que já está em execução, não é? Sim, uma das âmbito do áreas que PRR. está mais no a eficiência terreno. energética dos edifícios. Exato. Deixe-me só ouvir o Jorge em relação a Sines, se, na sua opinião, estamos aqui perante uma oportunidade face a todo o atual contexto. Deixe-me fazer duas observações que ajudam a compreender uma possível resposta a essa pergunta. A primeira é que estamos a falar de reformas e investimento. Estamos a falar de investimento. Quando falamos da transição climática, da transição energética, estamos a falar de investimentos de alguma forma relacionados com energia, nas suas várias formas. Fazer hoje um investimento em qualquer infraestrutura, em qualquer ativo de energia, significa prever, antecipar o preço da energia nos mercados, em particular da energia elétrica, uma vez que esta transição significa, em grande parte, a eletrificação verde dos setores do calor e do frio e da mobilidade, o que significa mais do que duplicar a procura de energia elétrica que nós temos atualmente. Portanto, a previsão do preço da eletricidade é absolutamente fundamental para qualquer projeto de investimento com um mínimo de razoabilidade. E a grande dificuldade, não ao nível das políticas públicas e da continuidade das políticas públicas, porque aí, como eu já disse antes, acho que só há um reforço e não qualquer retrocesso, mas ao nível prático do investimento, a dificuldade hoje é esta. É como fazer investimentos ou como justificar investimentos, dada a incerteza do preço da eletricidade nos mercados nos próximos anos. Isto pode ser mitigado de alguma forma e uma das soluções que a Comissão Europeia tem vindo a defender desde outubro, quando apresentou a sua caixa de ferramentas para os Estados-membros tentarem responder à crise, passa pela contratação bilateral. E isto é importante tanto ao nível de consumidores domésticos, todos nós, que já temos em Portugal desde 2019, pelo menos
na lei, na prática às vezes é um pouco mais difícil, de criar comunidades de energia, e a Susana poderá contar das suas experiências, mas essa é uma forma de contratualizarmos entre nós e, portanto, ficarmos menos expostos à volatilidade dos preços do mercado, e o mesmo se passa também para os grandes consumidores industriais, aqueles que têm uma grande componente de custos de energia nos seus custos totais de produção. E é isso que nós estamos a observar, é um aumento da contratação bilateral e, em muitos casos, do chamado autoconsumo renovável, onde Portugal é também país pioneiro em termos de incentivos que dá a esse tipo de contratação. Isto significa o quê? Muito concretamente que é necessário acelerar a reforma dos mercados de energia. Esta crise, esta situação de subida inesperada para alguns dos preços do gás e da eletricidade demonstram à sociedade que é necessário, que está na hora de reformar estruturalmente o mercado de energia elétrica e o mercado de gás natural na União Europeia. Isso foi dito pela Presidente da Comissão Europeia no outro dia no Parlamento Europeu, Sim. Pela primeira vez, de uma forma muito clara e muito explícita, e agora veremos nas próximas semanas e nos próximos meses de que forma a Comissão vai articular essa reforma dos mercados. E porquê é que isto é importante para a questão de Sines? Porque, obviamente, qualquer resposta que nós queiramos dar a Sines passa por esta capacidade de antecipar aquilo que será a reforma dos mercados e a evolução do preço da energia em geral, seja da eletricidade, seja de outros vetores energéticos, como pode ser o hidrogênio ou outros. A segunda nota, muito brevemente, e é importante, é o facto de, naturalmente, os planos e todos os planos, e o PRR também, terem que introduzir alguma sistematização simplificadora e que arrume as várias áreas onde os investimentos e as reformas são desejados, mas ao fazer isso, muitas vezes, forçamos a separação de coisas que estão, na realidade, de alguma forma ligadas. E quando pensamos na transição climática e na transição energética, o que nós temos é um grau de complexidade muito grande, porque isto envolve muitos setores energéticos, muitos níveis de decisão, Sim. do europeu ao nacional ao local, mais uma vez eu gostava de sublinhar a importância do local, e muitos vetores, ou todos os vetores energéticos. A Comissão Europeia publicou em 2020 um documento sobre a chamada integração dos sistemas de energia, que é um documento muito importante. Porquê? Porque esta integração dos sistemas de energia é a pedra angular de uma transição energética bem-sucedida e eficiente. Por isso, creio que é importante, quando nós olhamos para estas várias medidas, podemos estar a falar aqui de renováveis ou de eficiência, de uma forma isolada, porque isso corresponde a rúbricas de um programa e é inevitável que seja assim, mas em termos de política pública é bom termos a noção de que estas coisas têm que ser vistas de uma forma conjunta, porque senão falhamos o nosso objetivo. Celina, já vou falar também consigo, mas Celina, eu gostava que respondesse àquilo que foi dito, nomeadamente pelo Jorge agora, que há que olhar para o investimento, mas sendo capaz também, tendo em conta a incerteza dos mercados. E como é que a Comissão Europeia olha para Sines? Thanks a lot for the question. I think Sines cannot be seen in isolation. Sines is very much about hydrogen. It's not about increasing gas capacity. We know that gas imports will have to decrease. We know that we want to move away from fossil fuel as quickly as possible and certainly no later than 2050. So putting a lot of money on an infrastructure that is dedicated to fossil fuel doesn't make any sense today, except if it's for passing the next winter somehow. But Sines is about hydrogen, and green hydrogen, and this is why it is so much pursued by the Portuguese government. But green hydrogen only exists if we have sufficient renewables capacity. So for me, whether Sines is or isn't a promising avenue depends very much on how much additional renewable capacity can come on the grid and in which time frame. And for doing that, I think Portugal has a great location and has a lot of sun and also lots of wind and potential for offshore wind. And those investments have to take off and very, very quickly. The Portuguese plan is one of the ones where you have the least of investment in renewables.
partially for a very good reason, which is that they're in the market. They are cheap, especially for solar. But the framework, the regulatory framework for them to develop has to be in place. And that is what, for me, is a precondition that you have reform that make the rollout of solar panels much faster and much easier, self-consumption much more attractive, energy communities a much better option. So all of these reforms and the follow-up on renewables investment are a clear precondition for CNH to make any sense, because green hydrogen will only be there if you have renewables. Second point on the price, on the stability and the price stability that is needed for investment. It is absolutely correct that investors, this is private investment. We spoke a lot in the previous panel about public-private. It's private investment. It has to be private investment. But it has to be very often de-risked or stabilized by an intervention of the public sector, and that intervention cannot be double. So you cannot have to pay very, very high prices, although the risk of the investment has been already paid somehow by the public sector. So this to finding contracts, maybe contract for difference, allowing to stabilize the risk of the investment and to allow the promoters to recoup their investment is certainly something that we are looking at, that we see in almost all member states in the form of state aid schemes for this purpose, and that will certainly be one of the components of the market design going forward. We shouldn't throw the baby with the bath and think that there is nothing in the market setting the price. The market still has the benefit of allocating supply and demand in the most effective way, and we have also the chance of having a single market that we need to protect. And this is why we are indeed in the Commission working on this, but it's not an easy question. And yeah, finally, last word on the reforms. Really, the reforms are for me the absolute key for Portugal. You have in the last semester country-specific recommendation, a very clear recommendation to have reform in this area to facilitate decarbonization of the electricity and transport sector. Portugal is getting 1.6 additional billion of grants in the coming months. I think those ones will certainly have to be linked with green investments and the adequate reform to accompany these investments. Thank you. Thank you. E Susana, ficou satisfeita com a resposta em relação a Sines? Sim. Numa lógica de verde. Verde, Uma lógica exatamente, verde. não voltarmos atrás para mais, com grandes investimentos nos tais combustíveis que nós queremos é deixar de utilizar tanto, portanto, do nosso ponto de vista, essa visão parece-me interessante. Temos também um bocadinho esta dúvida partilhada aqui pela Céline, quer dizer, nós precisamos ter muitas renováveis também para poder ter o hidrogênio verde, não é? Portanto, ou seja, há aqui muito trabalho a ser feito, mas se me permite, eu acho que, para além deste debate da transição energética, o que nos parece que a guerra também veio trazer importante para o debate, e em Portugal esta é uma área muito importante, é a necessidade de apoiar aqueles que estão mais desprotegidos, não é? E a questão, por exemplo, da pobreza energética em Portugal, que é um problema grave, ao contrário do que nós imaginamos, porque imaginamos que o Portugal, país de sol, não tem problemas de pobreza energética, isso não é verdade. E aquilo que nós vemos muitas vezes em termos... Ficou sem som. Parece que sim. Já tem som. Aquilo que nós vemos muitas vezes até em termos dos apoios que são dados para a melhoria da eficiência energética dos edifícios, etc., são dificilmente acessíveis a quem realmente está numa situação desprotegida e que vai ficar cada vez mais, à medida que a inflação, que os preços sobem, aqueles que já estavam mais desprotegidos, que viam com maiores dificuldades, vão ter ainda maiores dificuldades. E, portanto, digamos que a situação da guerra deve-nos também ser mais focados até em termos dos investimentos que são feitos, no sentido de apoiarmos e verdadeiramente respondermos a este desafio de reduzir a pobreza energética em Portugal. Quer dizer, nós temos uma estratégia que já foi debatida publicamente, mas ainda não está publicada. Sim. Temos muitos apoios que estão a ser dados, muitas vezes a pessoas que poderiam até fazer esses investimentos ou poderiam ter uma participação menor porque têm capacidade de investimento, e depois aqueles que muitas vezes não têm, e aqui toco um bocadinho no que o Jorge estava há pouco a dizer, trabalhar a pobreza energética é trabalhar a nível local. Porque não se consegue resolver os problemas de problema energética a partir de uma zona central. Temos que ter os agentes locais, seja através das agências de energia, dos municípios, das juntas de freguesia, ou que seja, que vão dinamizar, que vão acompanhar, porque muitas destas pessoas não têm sequer capacidade para se
candidatarem, para apresentarem estas propostas, e muito menos para adiantar financiamento. Não é? Portanto, Claro. este trabalho junto de tentar apoiar aqueles que estão mais desprotegidos, do nosso ponto de vista, é mesmo muito, muito importante. E também temos em atenção, quando nós renovamos um edifício, quando queremos promover a eficiência energética, devemos fazê-lo. Lá está, volta à minha questão, aos elefantes que eu gosto de trazer aqui para a sala, muito por medidas passivas e não tanto por medidas ativas. Não é? Nós estamos muito habituados hoje a trabalhar numa lógica de utilizar equipamentos eficientes. Portanto, nós instalamos bombas de calor eficientes, temos agora ar-condicionados que são muito mais interessantes, não é? Do ponto de vista daquilo que oferecem versus aquilo que consomem, mas o facto é que em muitos edifícios nós já não precisaríamos ter climatização ativa, se nós trabalhássemos mais as componentes passivas do edifício. E é este tipo de considerações que nós achamos, por exemplo, o PRR deve também integrar, que é, ok, é bom apostar nestes equipamentos mais eficientes, mas é muito melhor capacitarmos os nossos edifícios para que eles nem sequer necessitem de equipamentos, porque não é só a energia que o equipamento está a gastar, é a energia que foi gasta a produzir aquele próprio equipamento. Não é? Portanto, voltamos sempre à mesma lógica. E isso é que parece-nos que ainda não está ainda muito, muito presente. E a Celine falava da importância, e nós sublinhamos muito isso também, a importância de termos cada vez maior produção autónoma, cada um de nós podermos ter na nossa casa, sermos autoprodutores, não é? E autoconsumidores, e aí, de facto, se calhar até uma área onde os apoios, em alguns casos, podem estar a ser até demasiado elevados, porque o retorno para quem investe até é significativo, se for um investimento bem feito. E também, seria necessário também, eventualmente, alterar outro tipo de condições, nomeadamente a forma como as pessoas podem vender à rede, a facilidade com que o podem fazer, poderia ser também um incentivo para mais investimento privado em ter esta produção local, porque nós temos de ter atenção. Nós temos muitos telhados, podemos utilizá-los de forma muito significativa, mas grande parte das pessoas, agora menos por causa da pandemia, mas muitas das pessoas ainda saem de casa durante o dia, que é quando há maior produção e, portanto, o consumo é baixo. Se nós não tivermos a rentabilizar vendendo à rede, por exemplo, vendendo de alguma maneira que seja, porque neste momento as condições não são muito atraentes, não é? Portanto, tentar aqui criar um incentivo para que mais pessoas vejam esta oportunidade de utilizar os seus telhados quando não estão em casa, para ter ali também uma forma até de compensar aumentos de preço, de energia, etc. Sim, mas tem que haver informação. Deixe-me ver agora já se tenho perguntas ou não do público, ou se continuamos a ter um público muito tímido. Tenho ali uma pessoa que quer colocar uma questão e vou-lhe pedir, por favor, que se identifique e a quem coloca a pergunta. Que com esta luz não conseguimos ver-vos muito bem, portanto não consigo identificar quem está a falar. Boa tarde. Paulo Trigo Pereira, sou professor do ISEG e sou presidente de um think tank chamado Institute of Public Policy, Lisbon. Bom, queria saudar os panelistas primeiro e colocar-lhes uma questão que é assumidamente difícil, mas é para isso que aí estão. Nós estamos a fazer, nós, Institute of Public Policy, estamos a fazer uma análise do PRR na área digital, ou seja, estamos a fazer uma análise crítica precisamente das metas e dos indicadores. Já foi dito aqui hoje que executar o PRR não é apenas executar financeiramente o PRR, é também alcançar os objetivos de impacto que se deseja. E a minha pergunta é, digamos, a vários níveis, mas é se consideram que nesta área da transição climática e energética, que há boas metas e indicadores definidos, se acham que eles estão disponíveis e acessíveis à sociedade civil. Portanto, eu estou aqui a falar um pouco como sociedade civil, que deve escrutinar também este programa e que será a boa, ou caso haja sucesso, beneficiária deste programa. Portanto, os indicadores sobre as metas, os indicadores sobre os objetivos, na vossa opinião, são adequados ou não? Deixo só uma nota informativa para quem conhece pior Portugal. Portugal não tem um orçamento por programas. Ou seja, tem na teoria, mas na prática não tem. Ou seja, não temos objetivos e indicadores para as políticas públicas que sejam publicados em
em Conta Geral do Estado, são muito poucos, não quero fazer perder agora o vosso tempo, mas Portugal não tem uma cultura de políticas públicas orientadas por objetivos e indicadores. E isto é a inovação do PRR em relação ao quadro financeiro plurianual, e ainda bem que é. E, portanto, nós podíamos beneficiar muito com o PRR para alterarmos a nossa cultura. Bom, mas isto era aqui um pequeno... Professora, a quem é que coloca a questão? A questão está mais dirigida, talvez, para o Jorge Vasconcelos e para a Susana, mas também, eventual, quer dizer, para a Celine é um bocadinho difícil, não é? Porque a Comissão Europeia aprovou todas as metas e indicadores. Então vamos ouvir a resposta do Jorge. Como é que se pode argumentar com o professor membro da Comissão de Finanças do Parlamento e a pessoa que nos explica os orçamentos de Estado? Mas tem que argumentar. Eu concordo perfeitamente com essa observação mais cultural e é bom não subestimarmos o papel que as políticas públicas podem ter. Muitas vezes são consequências não previstas, mas que acabam por ter um grande relevo. E, em termos de modernização da administração pública, esta forma de atuar é inovadora e pode contagiar outros setores, pode se tornar exemplo a seguir, e esse será um benefício que não está incluído nos não sei quantos milhares de milhões, mas que poderá ter um valor muito significativo. Em relação à digitalização, é daquelas áreas a que eu me referi há pouco, sem fazer o nome, que são transversais e que têm que ser vistas em conjunto, porque são essenciais. Nós não podemos imaginar, por exemplo, o tema que estamos aqui a falar da transição climática ou da transição energética, sem a digitalização da energia. Isso, infelizmente, não está no PRR. Eu ando a dizer há muitos anos em público, aliás, ainda em 2017 tive a oportunidade de dizer isso na Assembleia da República, que precisamos de uma estratégia nacional de digitalização da energia, que não temos ainda. Se calhar não era este o âmbito mais adequado para o fazermos. Se calhar, se essa estratégia tivesse sido definida antes, o PRR poderia agora estar-nos a ajudar a acelerar a digitalização da energia, que é essencial para fazer o quê? Para fazer as tais comunidades de energia, para melhorar a monitorização e a eficiência dos nossos sistemas em termos de energia, de emissões, etc. Para poder gerir a mobilidade, sobretudo nas áreas urbanas, de outra forma, etc. Sei que a Comissão Europeia está a preparar um plano de digitalização da energia, que deverá ser, penso, tornado público e discutido a partir do outono, e oxalá essa seja também uma ocasião para nós aqui em Portugal finalmente encetarmos essa via da digitalização da energia. A definição dos indicadores, depois poderemos ter indicadores gerais, de natureza geral, como é óbvio, e outros mais detalhados para cada setor específico, onde a digitalização vai incidir. Há um aspecto transversal que eu não sei se está devidamente acautelado, mas que refiro porque para mim é muito importante, que tem a ver com a segurança cibernética. E é uma realidade já hoje, os ataques cibernéticos são uma realidade às infraestruturas de energia, de água, de transportes em muitos países, e temos que estar preparados para isso e investir nessa área. São investimentos relativamente pesados, requerem estratégias relativamente complexas, mas é daquelas tarefas que é indispensável e onde a identificação e a definição desses indicadores seria sem dúvida muito útil. Celine, you want to answer? Yes, although the question was not addressed to me, let me made it sign. Absolutely. No, let me say why I think that why we have approved. Yes, we have approved the plan, so we consider that these indicators and the way it's designed is adequate. But let me also say why we think it will benefit to the civil society, as you were saying. Many of these green investments, so almost 38% of the whole plan, are related to things that will benefit the people. I think energy efficiency, if you renovate a building, it will
after the works have been done, so it will take a little bit of time to do the works, but after they have been done, it will benefit directly to the people. If you develop metro line in Lisbon or in Porto, as it is in the plan, this will benefit to the people who have to commute and to all of those who do not suffer from emission of cars in the city. And if you are doing bicycle lanes, the same, people will make it. So there are lots of measures in the plan that do benefit the people directly and do benefit climate transition. There's a need for more, and I've said it already, and I'm repeating it. I think 1.6 billion additional potential for more loans if necessary, and that would be a possibility for Portugal to bring the climate dimension of the plan higher, more in line with the average at EU level, which is 40%, so it's much higher than what Portugal has. So good elements, but certainly much more to do, both on the side of reform, as I mentioned before, and investment. Thank you. Mais alguma questão? Posso fazer, entretanto, uma... Onde não vejo. Há mais alguma questão? Posso só fazer um comentário? Sim, pode. Não, porque toca aqui um bocadinho, porque também vou aproveitar que me falou da sociedade civil, pronto, vou apanhar aqui um bocadinho a deixa, e se quer partilhar aqui um pouco a nossa experiência, porque isto nós somos grandes defensores de bons indicadores, de boas metas. Um dos grandes problemas que nós encontramos em Portugal é a qualidade dos dados, para depois aferir se o indicador está a ser cumprido e se a meta vai ser cumprida. E, portanto, a qualidade dos dados e muitas vezes a própria transparência por parte da administração para facultar os dados que nos permitam avaliar se, de facto, a avaliação que está a ser feita daquele indicador está a ser bem feita. E aí, esperemos que no PRR, nós ainda não... A única interação que tivemos teve a ver com o pedir informação sobre um projeto e já tivemos que recorrer mas isto foi à entidade e não a Recuperar Portugal, portanto, mas tivemos que recorrer à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos para ter acesso e ainda não tivemos. Portanto, nós estamos constantemente em interação, vou dizer assim, com a administração pública através da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos para poder ter acesso à informação que nós, enquanto representantes de uma parte da sociedade civil, consideramos importante para podermos avaliar como é que o país, digamos, está a caminhar. E seria, de facto, muito importante essa transparência, porque eu acho que... porque a transparência é mais... A transparência capacita a sociedade, não é? A sociedade perceber o que é que está a acontecer, perceber às vezes até os problemas, porque falava-se disso até no painel anterior, às vezes tem-se determinadas metas, pensa-se que se vai conseguir, mas depois há fatores que nos impedem de lá chegar, não é? No tempo que pensávamos. Portanto, esta comunicação é muito importante para, digamos assim, haver uma união quase do país perante estes objetivos. E, portanto, aqui, de facto, se podemos deixar alguma mensagem, não podemos falar ainda da nossa experiência com este processo em si, mas, de facto, é uma recomendação, se quiserem, de que a transparência é fundamental para que todos sintam parte ao fim e ao cabo, do plano, não é? E das soluções que são implementadas. Aliás, a transparência é essencial, não é? Para tudo, aliás, até para evitar a tal percepção que existe dos índices de corrupção, não é? Sim. Em relação aos fundos comunitários, existe muito essa percepção e existe também a prática, embora Portugal esteja abaixo da média europeia, ao contrário do que muitas vezes se pensa. Fernando Alfaiate. Também quero dar aqui uma resposta ao nosso professor. Claro que sim. Eu começando exatamente por aquilo que a Susana refere, e esta prioridade está traduzida exatamente num princípio no PRR, que é o princípio da transparência. Sim. Desde logo e desde o primeiro dia associámos esse princípio e levámos-lo a sério no sentido de concretizar todos os dados e tudo o que tem a ver com a disponibilização dos apoios disponíveis no plano, quer aos vários beneficiários diretos ou destinatários. Ou seja, qualquer finais. pessoa consegue saber qual o valor que foi atribuído a um determinado beneficiário e qual é o projeto que está em causa? Sim, a plataforma utilizada é o portal Mais Transparência, onde são colocados todos esses dados. E eu acho que aqui o professor traz-nos aqui, acho que um exemplo positivo, obviamente, porque a questão é esta: não houve outro programa operacional ou quadro comunitário de apoio anterior que tenha uma estrutura objetiva definida com indicadores como este novo modelo relacionado com o mecanismo de recuperação e resiliência. Ou seja,
ele torna-se mais observável, mais objetivo, pelo facto de nós sabermos, como vimos na primeira intervenção, que o dinheiro está alocado a determinadas componentes. Podemos depois discutir o conteúdo dos investimentos e tudo isso, que faz parte, obviamente, da construção de uma política pública que antecedeu a submissão, portanto, do plano à Comissão Europeia e, obviamente, que a Comissão Europeia avalia que aquilo que foi submetido dentro de um critério e de um processo de elaboração que envolveu, portanto, toda a sociedade no sentido de construir aquilo que se pretendia com os objetivos de um plano estratégico para recuperar, portanto, de uma pandemia e num contexto de um programa e de um instrumento que é um programa de novo, Next Generation, da Comissão Europeia, que introduz, portanto, algumas orientações, alguns objetivos muito específicos, muito direcionados, e é com eles que temos que trabalhar, não é com outros. Portanto, as regras de jogo estão aí definidas. Voltando à questão da transparência, portanto, é um trabalho que nós, enquanto estrutura de gestão e de acompanhamento dos investimentos, fazemos com muito rigor no sentido de tornar todos estes aspectos transparentes do ponto de vista quer de destinatário final e indo mais além, porque a legislação assim nos requer agora, o beneficiário efetivo, ou seja, o dono da empresa, que é uma nova realidade, também introduzida aqui no PRR e que vai ter reflexos, por exemplo, também no PT 2030, certamente, mas que o PT 2020 ainda não tinha essa questão, digamos assim, da transparência introduzida. Quanto aos indicadores, os indicadores estão disponíveis também no portal de transparência. Os 341 indicadores adicionados com outros indicadores de monitorização que não têm a mesma importância do ponto de vista de escrutínio para a execução do plano, todos eles estão disponíveis no portal da transparência. Todos os dias, ou seja, de forma contínua, temos a atualização de informação nesse portal para que todos tenhamos acesso a essa informação, saibamos onde é que o fundo está a ser aplicado, com toda a transparência e podemos fazer a continha certinha. Ou seja, portanto... Aqui não pode haver falhas. Não pode haver falhas desse ponto de vista. Sabemos onde é que o dinheiro está a ser aplicado, ou foi aplicado. Obviamente que não temos lá a informação toda, temos a informação daquilo que foi pago até agora. Mas, portanto... Há um maior rigor com estes dinheiros do que havia anteriormente. Pela experiência que eu tenho em termos de fundos comunitários, eu diria que esse rigor da transparência demos um salto qualitativo nesta mudança. Ainda muito bem. grande, muito grande. E é bom, é positivo. Jorge, um brevíssimo comentário. Estava-me a fazer sinal. Voltando em relação à questão do investimento em renováveis, duas observações muito breves. Começo por fazer aqui uma declaração de interesses. Eu sou membro do Conselho de Administração de duas empresas que investem em energias renováveis, também em Portugal. E posso-vos garantir que não há falta de capital privado para investir em energias renováveis em Portugal. Por isso não faz sentido estarmos a pôr dinheiro público, seja ele comunitário ou nacional, em projetos simples de fontes de energia renovável. Aquilo que faz sentido, sim, é alavancar inovação, onde a parte das energias renováveis seja significativa, e creio que é isso que fazem muito bem o PRR, nomeadamente, importa fazê-lo na parte do aquecimento, que é uma grande fatia da nossa procura de energia, tanto no setor dos edifícios. Recordo que em Portugal só 16% dos edifícios têm aquecimento central e uma grande parte do aquecimento é feito com GPL, que é a coisa mais terrível que existe em termos de custo para os consumidores e em termos de poluição. A nível industrial, as pessoas normalmente não têm esta ideia, mas 3/4 da energia na indústria é energia térmica, não é energia elétrica. Por isso, a simples substituição de eletricidade da rede por eletricidade renovável não resolve o problema da descarbonização da indústria, se não resolvemos a questão da descarbonização da energia térmica, o que implica, mais uma vez, uma abordagem holística aos problemas e não setorial. Para terminar. O segundo ponto é que é verdade que Portugal tem muito sol e tem muito vento, e também tem alguma água, mas é verdade também que o sol está lá para durar muitos anos e o vento também. Agora, o nosso espaço e a nossa biodiversidade não são infinitos.
E nós temos que ter este debate em Portugal, que andamos a evitar há muito tempo, mas eu creio que é necessário tê-lo. Há impactos ambientais e sociais associados às escolhas que nós fazemos. Uma coisa é nós apostarmos, por exemplo, na geração descentralizada de energias renováveis, envolvendo as comunidades, o que tem um determinado impacto social e ambiental. Outra coisa é nós pensarmos em grandes projetos, até vocacionados para a exportação. E quando falamos na exportação, há uma segunda observação que eu penso que devemos ter presente no debate público, que é a de compreendermos se nos interessa mais capturar um valor acrescentado eventual ligado à exportação desses produtos, ou se preferimos, como sociedade, ter uma vantagem competitiva face a outros países, uma vez que o custo das energias renováveis hoje em Portugal é manifestamente muito inferior ao custo do fotovoltaico e do eólico nos outros países da União Europeia. Portanto, em termos de política nacional e de debate nacional, creio que é necessário fazermos esta avaliação e depois decidirmos democraticamente e coletivamente qual deve ser a nossa aposta. Agora, elas não são, ou seja, o espaço não dá para tudo, temos que tomar opções e temos que definir as nossas prioridades. Sim. Céline Coé, vou terminar consigo. Vários países, não é só Portugal, vários países, tendo em conta o atual contexto, consideram que 2026 é um prazo muito curto para conseguir concretizar as metas do Plano de Recuperação e Resiliência. No início da sua intervenção, disse que este é um plano que é muito específico, diferente dos outros fundos. Visa recuperar os países dos efeitos de uma pandemia. Não contávamos ter uma guerra, não contávamos ter uma inflação acima dos 10% e não contávamos ter escassez de matérias-primas. O que significa que o dinheiro que a Comissão Europeia, que todos os países estão a dar para ajudar os outros, esse dinheiro faz-se menos que o dinheiro que nos é dado. Eu pergunto-lhe se 2026 pode ou não ser uma data a ser alterada. It is a date that will not be changed. The question is not whether it should or shouldn't. The question is that it cannot be changed. As I explained, it cannot. As I explained at the beginning in my speech, to change that date, what you would need is unanimity for 27 member states. And some of them have already indicated very clearly that it's 2026 and no longer than that. So you would need the unanimity for that, and you would also need, in many, many countries, the ratification by the national parliament. We all remember how difficult it has been to get Next Generation EU approved by all this national parliament and by the unanimity of the member states. To go back to them and say 2026 is not enough, we need to extend, is just not realistic. It's just not going to happen. This being said, you're right that with the war in Ukraine, we have additional challenges. Those challenges, if you look at all the plans, including the Portuguese plans that do not mean that they cannot be implemented or that everything has to be resolved. It's not true. It's only, as was said this morning, it's only a few of the milestones and a few of the targets that do have objective difficulties to be achieved with the same level of ambition. And what needs to be done there is to look at those specific targets, say, for example, the number of houses to be renovated that is really linked to a special price and which has a problem with the shortages on the construction market. And let's look at this one and let's see what we can do up until 2026. But beyond that, it will not go. The good news, however, is that there are other possibilities of obtaining financing beyond 2026. It's not the Recovery and Resilience Plan. These are other structural funds that will remain available for longer. So let's focus on getting the best possible for the country and for Europe as a whole until 2026. And then if it is a success, then we will always see what can be done in the future. But 2026 is there to stay. Muito bem, pronto. 2026 é a meta final. Ok. Céline Coé, muito obrigada. Jorge Vasconcelos, Susana Fonseca e Fernando Alfaiate, foi um gosto. Obrigado. Muito obrigada por terem participado neste painel. Fazemos agora uma pausa, voltamos às 14 horas. Até já.